O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão que precisamos, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhes disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei-vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Ninguém precisa ser muito inteligente, analista, muito crítico, entendido, filósofo, sociólogo, etc., para saber que o mundo está de cabeça para baixo. A sociedade está em pandarecos. E a Igreja Católica Apostólica Romana, fundada por Jesus Cristo, no seu interior, ela vive uma crise muito grande, uma desordem na estrutura, uma fissura enorme na sua unidade, no seu modus de conceber o Evangelho, de aplicar o Evangelho às pessoas. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser historiador, analista, para enxergar isso. Não espere do Estado, não espere nada do Estado, nada. Não espere compreensão das pessoas, não espere, não seja tolo. Só Deus é bom, só Deus nos sustenta, só o Santíssimo Sacramento do altar deve ser o grande esforço da nossa vida. Como Jesus mesmo disse: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Pai lhe dará,
porque Ele marcou com o seu selo. Jesus está ensinando para nós o caminho do Pai Nosso, o caminho da oração. Santo Afonso de Ligório, no seu célebre tratado A Oração, onde ele toma as Sagradas Escrituras, teologia de Santo Agostinho, teologia de Santo Tomás de Aquino, os grandes teólogos, místicos e o seu gênio literário e espiritual, nesse livro belíssimo, A Oração. Quem não leu, deve ler. Por quê? Porque se nós católicos não estudarmos a nossa fé, nós vamos perecer. Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo se perde por falta de conhecimento. O Papa Bento XIV dizia: a ignorância religiosa é a causa de tantas perdas das almas no inferno. Precisamos conhecer a palavra de Deus e precisamos de autênticos. Vamos fazer silêncio na homilia, na missa. Vamos ouvir com atenção. Como nós necessitamos de ouvir a palavra de Deus. Como necessitamos do alimento que vem do céu, da palavra que vem de Deus. Se nós não tivermos esse tempo de oração qualitativo, o estudo das Sagradas Escrituras, estudo básico, mínimo, a leitura, a primeira leitura, o salmo, o evangelho de cada dia. Antigamente, na casa das pessoas, nossos avós, nossas tias, nossos antepassados recentes, todos eles tinham aqueles livrinhos de oração, livrinhos espirituais. As pessoas liam as coisas, nem que seja um pouquinho todos os dias. Hoje se perdeu. Tudo é por internet. As pessoas estão ficando preguiçosas. Nós estamos perdendo o hábito de ler e de escrever. Nós estamos acomodados. E no caminho de Deus, no caminho da salvação, se a gente for muito acomodado, nós vamos perder a nossa salvação. Porque Santo Agostinho diz assim: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Vamos dizer? Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Filipenses capítulo 2, versículo 12: trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. E Santo Afonso diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. Vamos dizer juntos? Quem reza se salva, quem não reza se condena. Padre, o quanto que nós temos que rezar? Infelizmente tem pessoas que fazem o sinal da cruz muito mal feito, rezam um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai meio corrido, de manhã e de noite. Isso é a vida de oração de muitos católicos. Muitos católicos. É uma vergonha, porque oração, diz Santa Teresa d'Ávila, nada mais é do que tratar de amor com aquele que eu sei que me ama. São Bernardo diz: são fortes as potências do inferno, mas a oração é mais forte que todos os demônios. São João Crisóstomo diz: nada e ninguém pode vencer o homem que reza, porque ele combate com o poder de Deus. Lucas 18, versículo 1: é preciso rezar sem cessar, sem deixar de fazê-lo, porque Deus quer nos conceder as graças, Deus quer nos derramar bênçãos, mas Ele vinculou tudo isso à oração. Lucas 11, versículo 10: pois quem pede recebe, quem procura encontra, para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus. Padre, Jesus está chamando a gente de mal? Sim, nós somos maus. Padre, eu sou bonzinho. Ah, bonzinho.
Santo Agostinho dizia assim: não tem pecado que eu não cometeria se a graça de Deus não me preservasse. Nós somos maus porque somos degredados filhos de Eva. Somos maus porque, infelizmente, a concupiscência tríplice fica gritando dentro de nós. 1 João capítulo 2, versículo 14. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo, porque tudo aquilo que procede do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não provém de Deus, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Por que somos maus? Porque somos inclinados à cobiça, inclinados ao prazer, inclinados à teimosia, à rigidez e à prepotência interior. Mas Deus, que é rico em misericórdia, divis in misericórdia, Efésios 2:5, Deus que é rico em misericórdia, não levando em conta as nossas faltas, nos salvou através do sacrifício do seu Filho Jesus. João 3,16, de tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E este é o julgamento: a luz veio a este mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Vós que sois maus e obras más. E Jesus está dizendo: vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Nossa Senhora em Medjugorje, Rainha da Paz, na Sérvia, ela já disse muitas vezes: filhinhos, filhinhos, vocês pedem muitas coisas, mas vocês esquecem do essencial, o Espírito Santo. Digam com o Padre: o essencial é o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem todas as coisas. E é isso mesmo, porque quem pede o Espírito Santo, quem clama o Espírito Santo, quem invoca o Espírito Santo, quem realmente ama a Deus e recorre à oração: Pai nosso que estais no céu. Oração é isso. Primeiro é reconhecer a Deus: Pai nosso que estais no céu. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Não temos neste mundo morada permanente. A nossa cidade eterna é Jerusalém celeste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, adorado seja o seu nome, bendito seja o seu nome. Centralizado seja Deus na vida de todos nós. Venha a nós o vosso reino, venha a nós o teu querer, venha a nós a salvação. Dizer venha a nós o vosso reino é a mesma coisa que dizer que venha a mim a tua salvação, que venha a nós a tua santificação, que venha a nós a purificação da minha mente, do meu corpo, dos meus sentidos, que venha a nós a transformação do meu ser, que venha a nós a deificação, que venha a nós a inabitação da Santíssima Trindade. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Sim, a vontade de Deus, porque o que pereceu os homens foi a vontade própria. O que transformou Lúcifer, o mais belo de todos os anjos, no mais tenebroso dos demônios, foi a vontade própria. São Bernardo de Claraval diz: se os homens fizessem guerra à vontade própria, o inferno estaria vazio. O que faz de você, o que faz de mim, o que faz da sociedade pessoas más, pessoas inclinadas ao mal, é a vontade própria. Por isso Jesus ensinou a Beata Consolata Bertrone: vou te ensinar uma oração perfeita que deves fazer todos os dias. Diga sempre assim, minha filha: Senhor, Senhor, faça-se em mim, não como eu quero, mas como tu queres. Senhor, Senhor, faça-se em mim, não como eu quero, mas como tu queres. Vamos dizer? Senhor, Senhor, faça-se em mim,
não como eu quero, mas como tu queres. Jesus ensinou a Consolata Betrone que essa oração eleva a alma imediatamente. E a Santa Faustina disse a mesma coisa: reze assim, filha, renuncia sempre à sua vontade, aderindo completamente, docemente, humildemente à minha, e a vossa alma se levará em santidade. Se nós não somos pessoas melhores, se nós não somos mais santos, se não estamos mais saudáveis, é porque a vontade própria, marcada pela tríplice concupiscência, nos escraviza. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que quer dizer isso? Todas as necessidades, o comer, o beber, o vestir, o dormir, as nossas contas, os nossos sonhos, porque pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei-vos será aberto. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus não há de deixar faltar nada para aqueles que rezam. Salmo 22, versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, o Senhor provê, Deus proverá, Deus sabe das nossas necessidades antes mesmo do que nós pensamos ou falamos. Deus já sabe, mas Ele quer conceder tudo o que nós precisamos através de um ato de fé, de esperança e de caridade chamado oração. Perdoai as nossas ofensas. Perdoai as nossas ofensas, como nós ofendemos a Deus. Provérbios capítulo 24, versículo 16: até o mais justo peca 7 vezes por dia. E no livro de Jó diz que Deus vê defeito até mesmo nos anjos. São Bernardo diz: a primeira palavra que deve sair da nossa boca em relação a Deus é essa: Kyrie eleison, Christe eleison, Senhor piedade, Cristo piedade, Senhor misericórdia, misericórdia Senhor, misericórdia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Se você quer misericórdia, sede também misericordioso. Lucas 6, versículo 37: sede misericordiosos, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Como que você quer o perdão de Deus, sendo que você não quer dar o perdão para o seu irmão? Aqueles que não perdoarem os irmãos de coração, tampouco Deus os perdoará. A decisão é sua. A decisão é sua. Se você for orgulhoso e cego o suficiente de querer o perdão de Deus e não querer dar o perdão a quem te ofendeu, você nunca vai ser um homem, uma mulher de oração. Porque Santo Agostinho diz assim: quando fores orar, comeces perdoando. Vamos dizer juntos? Quando fores orar, comeces perdoando. Por que tem gente que não consegue rezar? Por que tem gente que não tem vida de oração? Porque está com ressentimento e rancor no coração. Deus está te esperando no sacramento da confissão. Confissão. Pedir perdão para Deus e dar o perdão para os irmãos. E não espere nada. Não espere nada de política, viu? Não espere nada de presidente XYZ, seja dentro do Brasil ou fora do Brasil. Não espere organização dentro das coisas não, viu? Espere em Deus. Só no Senhor está a nossa esperança. Romanos, capítulo 8, versículo 24. Somos salvos pela esperança. Só Deus não nos decepciona. Romanos 5, versículo 5. A esperança não decepciona. Agora, se você ficar com conchavo com gente, com um grupinho, seja dentro da sociedade, seja em igreja, padre, mas nós somos sociedade, nós precisamos nos organizar.
Não sei se você percebeu que as pessoas perderam a noção do que é ordem, tanto social quanto eclesial. Perdeu a noção, absolutamente perdeu a noção. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que está em pé, cuide para não cair. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Livrai-nos do demônio, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Só Deus pode te dar a vitória contra Satanás. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor de vós, procurando a quem devorar. Resistir-lhes firmes na fé. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, agora e sempre. Amém. E pedir o Espírito Santo. Nossa Senhora disse em Medjugorje: filhinhos, vocês pedem muitas coisas, mas vocês esquecem o essencial, o Espírito Santo. Porque quem pede o Espírito Santo está pedindo tudo. No Espírito Santo está todas as coisas. Porque quem pede o Espírito Santo está pedindo sabedoria. Quem tem o Espírito Santo tem entendimento, tem inteligência. Quem tem o Espírito Santo tem o conselho, tem a fortaleza, tem o temor de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem alegria, tem bondade. Quem tem o Espírito Santo tem espírito de sacrifício. Quem tem o Espírito Santo tem gosto pelas coisas de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem reverência, tem piedade. Quem tem o Espírito Santo tem paciência nas tribulações. Quem tem o Espírito Santo sabe entender as Sagradas Escrituras. Quem tem o Espírito Santo adora o Santíssimo Sacramento. Quem tem o Espírito Santo reconhece a Virgem Maria como mãe. Quem tem o Espírito Santo perdoa as pessoas. Quem tem o Espírito Santo não trai a esposa, não trai o marido. Quem tem o Espírito Santo não tem medo de ter filhos. Quem tem o Espírito Santo sabe fazer silêncio na hora certa. Quem tem o Espírito Santo sabe dizer não às coisas do mundo. Quem tem o Espírito Santo sabe comer, beber do jeito certo. Quem tem o Espírito Santo não se deixa levar pelas extravagâncias, pelos desvarios da vida. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. E ele não vem por sedeques, ele não vem por correio. O Espírito Santo não vem pela internet, pelo Amazon, não vem por iFood. O Espírito Santo vem para quem reza, para quem dobra o joelho, para quem é humilde, para quem ama Jesus Cristo de verdade, e não se vê uma pessoa salva, pronta, mas é um mendigo de amor. Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem tem o Espírito Santo tem entusiasmo pelas coisas de Deus. Quem tem o Espírito Santo tem ódio ao pecado, nojo de maldade, mentira e injustiça. Romanos 12, 9, Gênesis 3, 15. Quem tem o Espírito Santo tem tudo, e quem Deus dá o Espírito Santo? Aos humildes. Provérbios 3, 34, porque Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Aos humildes, aos santos, aos pequeninos. É isso que Jesus quer ensinar para nós no Evangelho de hoje, nesse dia de hoje, final do mês de julho de 2025, um tempo muito difícil na face da terra, na sociedade, na geopolítica, na igreja, em tudo, mas Deus é o mesmo, Deus não muda. Quem for humilde receberá o Espírito Santo através da oração. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Vamos ficar em pé com alegria, com muita gratidão, com muito espírito de filhos, e dizer juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.